Cara, cadê minha invasão russa? Essa é a primeira pergunta que eu faço no dia de hoje, 16 de fevereiro de 2020. Nando Moura, Ciro Gomes, Carlos Lupe, do PDT, para não falar da grande mídia mundial, BBC, CNN, da Gabriela Prioli, da Rede Globo, de tantos canais de televisão ocidentais que não se cansaram de repetir essa ladainha de que a Rússia está prestes a invadir a Ucrânia. Segundo os Estados Unidos da América, em seus jornais, numa imprensa que lhe é favorável, foi divulgada a notícia, ainda nesse mês de fevereiro, neste ano de 2022, que a Rússia teria preparado um ataque à Ucrânia no dia 16 de fevereiro de 2022, às 11h30 da manhã. Não está certo, claro, em que horário isso aí foi calculado, foi estabelecido. O certo é que, pelo menos aqui no Brasil, já é 1h da tarde, almocei há pouco tempo, e nós não vemos nenhum tipo de tanque russo cruzando as fronteiras da Ucrânia. A não ser, claro, que a Rússia tenha desenvolvido alguma espécie de tanque invisível e ninguém no mundo nem viu, nem os satélites de calor dos Estados Unidos perceberam. Bom, meus amigos, o ponto onde eu quero chegar é que tudo isso não passa de uma grande mentira e que as pessoas no Brasil precisam aprender a desenvolver uma coisa chamada senso crítico. O problema é que muitas vezes a impressão que eu tenho, sempre que eu vejo pessoas no Brasil repetindo essas asneiras, essas mentiras que são divulgadas na mídia de massa, fica a impressão de que o número de pessoas que têm senso crítico nesse país é menor do que a população de Poços de Caldas. As pessoas parecem que desligaram o cérebro, apertaram alguma espécie de botão e aí desligaram o cérebro, pararam de pensar, pararam de refletir, perderam completamente o senso crítico. Senhores, a Rússia, ela sempre que pode, resolve por meios pacíficos e diplomáticos as suas questões. A própria presidenta Dilma Rousseff, a ex-presidente, melhor dizendo, ela deu uma entrevista no Brasil 247, na qual ela se referiu ao Sergei Lavrov, que é o ministro do exterior da Rússia, como sendo um dos maiores diplomatas que ela conheceu. Aqui no Brasil nós também temos grandes nomes como Celso Amorim. Agora, de onde vocês tiraram essa ideia de que a Rússia quer invadir a Ucrânia? Da mídia britânica? Da mídia americana? Vocês tiveram a prova agora, no dia de hoje, de que são mentirosos profissionais. Ou repetindo aqui as palavras da Maria Zaharova. Maria Zaharova, para quem não sabe, é a porta-voz do Ministério do Exterior da Rússia, quer dizer, o equivalente russo do Itamaraty. Ela disse que o dia de hoje passaria para a história como o dia da mentira. Eles deveriam trocar o dia da mentira de 1º de abril para o dia 16 de fevereiro, já que a mídia ocidental mentiu tanto, de forma insistente, sobre a invasão russa que, como nós estamos vendo, não aconteceu. Cadê os tanques russos? Cadê os soldados russos? E não é porque o Bolsonaro está em Moscou, não. Eu vi um vídeo que mandaram para mim, que traz uma legenda falsa do Bolsonaro, e lá tem uma hora que o Putin diz assim: prezadas mulheres, daraguia женщины. Aí no texto embaixo aparece presidente Bolsonaro. Bom, eu posso não gostar do Bolsonaro, mas eu nunca chamei-o de mulher. E acredito que o Vladimir Putin nunca chamou e também nunca chamaria o Bolsonaro de mulher querida. Mas segundo o gado, né, segundo o pessoal que acompanha o Bolsonaro, que o vê como um herói, o Bolsonaro é uma querida mulher. Pelo menos é isso que está no vídeo que compartilharam nas redes sociais com uma falsa legenda de um discurso do presidente russo Vladimir Putin. Então, Nando Moura, cadê o Nando Moura nessas horas? Não era o Nando Moura que tanto falava que estava com medo de uma terceira guerra mundial, que estava com tanto medo da Rússia invadir a Ucrânia, que isso ia derrubar a bolsa, que isso ia derrubar mercados, que isso ia derrubar isso, que isso ia derrubar aquilo, e acabou, no final das contas, não derrubando absolutamente nada. Porque essa
invasão sequer chegou a acontecer. A Bloomberg parece que tem alguém que é capaz de prever o futuro, porque a Bloomberg chegou até a divulgar uma matéria que dizia que a Rússia tinha invadido a Ucrânia. Quer dizer, se outras diziam que vai invadir, na Bloomberg ela já tinha invadido. Agora, por que eles fazem isso aí? Porque eles criam essas notícias falsas para poder regular mercado, para poder regular, na realidade, uma série de coisas. Subir preços, para poder limpar o espaço aéreo da Ucrânia e assim sucessivamente. Isso é feito, quer dizer, por N motivos. Mas, seja quais forem esses motivos, são uma mentira. As pessoas entenderam agora que isso não passa de uma mentira. As pessoas têm que entender que não é porque um jornalista disse uma coisa, não é porque um jornalista escreveu uma coisa, que isso necessariamente é verdadeiro. Não é porque se trata da mídia oficial, não é porque se trata de um grande veículo de imprensa, que isso aí é uma coisa verdadeira. Não, essas pessoas mentem também. Mentem por dinheiro, mentem por interesses políticos, mentem até por interesses pessoais. Por exemplo, os jornalistas da UOL, aparentemente muitos deles levam, digamos, um modo de vida, um estilo de vida bastante peculiar, querem dar pitaco em questões internas da Rússia. Quem acompanha aqui outros canais meus sabe do que eu estou falando. Mas o pior foi ver o Ciro Gomes. O Ciro Gomes se juntou a essa retórica de invasão russa. Ele divulgou no seu Twitter que a Rússia não deveria invadir a Ucrânia, porque, segundo ele, a Rússia estava ameaçando todo o Ocidente, estava colocando em risco a paz no Ocidente. Agora eu fico me perguntando, será que para o Ciro Gomes a América Latina também é o Ocidente? Será que para o Ciro Gomes a África também é o Ocidente? Ou será que ele está se referindo somente aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte? Porque esses são os únicos países que hoje insistem nessa retórica, nessa fake news, nesse boato, nessa mitologia de invasão russa. E que se houvesse essa invasão russa, a Rússia estaria mais do que certo, porque o Ocidente ataca os países alegando estar defendendo os direitos humanos. E hoje na Ucrânia o que mais se faz é violar direitos humanos. Na Ucrânia há grupos abertamente neonazistas, grupos armados, grupos que invadem casas de pessoas inocentes, que estupram mulheres, que matam crianças, inclusive com tiros de artilharia. Em Donetsk e Lugansk, regiões da Ucrânia que hoje são afetadas pela guerra civil, os ucranianos dispararam tiros de artilharia contra escolas. Crianças ficaram vivendo em porões, ficaram escondidas, vivendo em porões como se estivessem, talvez, numa terceira guerra mundial. Tudo isso porque em 2013, esses mesmos neonazistas, com o apoio de grandes capitalistas ocidentais, com o apoio dos Estados Unidos, com o apoio de John McCain, de Victoria Nuland, um deles já está no colo do capeta, apoiaram abertamente um golpe de Estado na Ucrânia conhecido como Euromaidan, quando neonazistas invadiram prédios governamentais, invadiram até mesmo sedes de sindicatos, queimaram pessoas vivas, trucidaram todos aqueles que eles consideravam como sendo inimigos da Ucrânia. Até mesmo mulheres grávidas eles assassinaram, queimaram vivas. Isso tudo foi feito na Ucrânia e, infelizmente, isso não é mostrado na Rede Globo, não é mostrado na revista Veja, não é mostrado nos jornais ocidentais. Agora, isso por quê? Porque muitas vezes a impressão que eu tenho é que, para esses jornalistas, um russo ou até mesmo um ucraniano honesto não são seres humanos. Eles falam tanto em direitos humanos e seres humanos, mas quando chegam neonazistas matando essas pessoas, então isso aí fica totalmente despercebido. Inclusive, um dos países que protagonizou a Maidan, que é um partido que hoje se chama Svoboda, antes se chamava Partido Social Nacionalista da Ucrânia. Vejam só o jogo de palavras. Social nacionalista. Isso lembra alguma coisa para vocês? São essas perguntas que um político sério tem que fazer, são essas as questões que devem ser ponderadas, devem ser levantadas no Twitter.
e também nas redes sociais. E não ficar repetindo ladainha de invasão russa, de medo de invasão, de Terceira Guerra Mundial, como fizeram agora o Ciro Gomes, o Nando Moura e tantos outros palhaços, que infelizmente contam com a verdadeira legião de fanáticos. Para encerrar, meus amigos, eu quero ler um texto que foi escrito por um russo. Ele é um professor ensina em universidades aqui no Brasil, acompanha o meu trabalho, Stanislav Tairov. Ele escreveu no Facebook dele: na Rússia e Ucrânia começou o dia 16 de fevereiro. Cadê a guerra da Rússia contra a Ucrânia? Então Biden, Sullivan e todas as mídias americanas e brasileiras são mentirosos. Ele colocou em letras garrafais, colocou em caps. Mentirosos, é isso que vocês são. É isso que o Nando Moura é. É isso que o Ciro Gomes é. É isso que a Rede Globo é. É isso que a BBC é. É isso que outros jornais que você provavelmente acompanhou, tanto do Brasil, quanto da União Europeia, quanto dos Estados Unidos, são mentirosos. Isso aqui sou eu que estou dizendo. Daí ele continua. Essa mentira dos Estados Unidos contra a Rússia já dura muito tempo. E não somente contra a Rússia. O Iraque, um país independente, foi atacado e destruído pelos americanos por motivos falsos. A inteligência e o governo americano mentiram quando disseram que o Iraque tem armas e venenos de destruição em massa. Ele aqui cometeu um erro na digitação. Essa mentira foi anunciada pouco tempo atrás por americanos mesmo. Eles fizeram, junto com ingleses, desculpas para todo mundo. Mas quem vai devolver milhões de vidas perdidas? Alguém foi castigado por essa mentira? Então os brasileiros têm que entender que não podem acreditar em informações que são emitidas por mídias brasileiras com referência de CNN ou anúncios oficiais da Casa Branca. E é isso que eu quero dizer aqui nesse site, é isso que eu quero dizer aqui nesse canal. As pessoas precisam parar de ser tão ingênuas, precisam parar de ser tão tolas para acreditar nessas coisas que saem na Folha de São Paulo, que saem no Estadão, que saem na Revista Veja, que saem na Rede Globo. Tem gente que vê essas coisas, oh meu Deus, eu estou muito preocupado agora, vai ter uma invasão, vai ter uma Terceira Guerra Mundial. Isso é mentira. E essas mentiras, por que muitas vezes eu me revolto aqui? Eu já vi muitas pessoas criticarem o meu trabalho, dizer, ah não, porque o cristiano tem um trabalho sério demais, porque o cristiano, né, muitas vezes fala de uma forma muito ríspida, mas tem que falar de uma forma muito ríspida mesmo. Porque é por causa dessas mentiras que começam guerras, pessoas são mortas. Quem é que vai devolver a vida de um jovem, de uma criança, de um idoso, de uma idosa que são mortos numa guerra? Quem é que vai fazer isso? Tem que se revoltar mesmo com essas coisas. E tem que divulgar esse vídeo, porque é divulgando esse vídeo que você vai ajudar as pessoas a criar uma coisa chamada senso crítico e parar de acreditar nesses mentirosos. Pare você de acreditar em mentirosos. Eu sou cristiano, esse é o meu canal Russificando, falando de Fortaleza. Peço a você que se inscreva no meu canal, se inscreva e dê essa curtida, que assim você ajuda a disseminar esse vídeo, a compartilhar essa mensagem. Pare de acreditar em mentirosos.